olhos, feche os seus olhos. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Pode baixar a luz para nós, fazendo um favor? Baixa a luz para nós, feche os seus olhos. Oh, aleluia, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Oh, Espírito Santo, fique à vontade para fluir nessa noite. Fique à vontade para o Senhor falar conosco. Fique à vontade para o Senhor fluir nessa noite. Flui nessa noite. Todo espírito que rouba a palavra, que distorce a palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo roubador de palavra, que os corações sejam desarmados, que essa palavra encontre um espaço no nosso coração, em nome de Jesus. O meu coração, a minha boca é do Senhor. Tudo que o Senhor ministrou no meu coração, dá-me autoridade, intrepidez, coragem para transmitir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode assentar. Oh, aleluias. Aqui fica melhor para mim ver, irmãos. Se uma pessoa falou assim: poxa vida, o pastor Luiz é orgulhoso, a gente estende a mão, ele nem vê. Eu tenho um pequeno problema de vista, viu, gente? Às vezes você estende a mão, eu não vejo. Carinhosamente dá um tapinha na cabeça: paz, pastor! Acredito que esses dias eu entrei no carro errado e tinha uma pessoa sentada e eu sentei no colo dela ainda. Eita glória! Você gostou, né, Jean? Eu falei: opa! A Jaqueline gritou: ô, o carro errado. Só para descontrair, para me perder o nervosismo aqui, gente. Esses dias o Luiz Felipe falou para mim, falou assim: papai, por que em Paraty o senhor prega melhor? Eu falei: eu acho que o culpado é o tecladista. Aí eu conversei com o Denis e com o pastor Nilson, nós resolvemos. Nós alinhamos. Brincadeira, gente. Eu quero te pedir 2 favores. Eu quero pedir a sua atenção. Me dê sua atenção de presente. E depois, amanhã, você vai pegar o link desse culto, que está lá no YouTube. A igreja tem um canal no YouTube, viu, gente? Aleluia. Se você que não escreveu, escreva lá. Não gostei, coloca lá também um dislike. É. Não, essa pessoa não gostou, tem liberdade, é democracia. Uai, democracia? Comenta lá, gostou, dá um like, não gostou, dá um dislike. É democracia. Mas você tem que estar inscrito. Você que gostou, você vai pegar o link e vai compartilhar. Amanhã, no grupo da família, o grupo do futebol. Porque o que Deus liberou aqui, pessoas precisam de ser alcançadas. Precisam de ser alcançadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, os pastores da igreja, nós somos como se fosse um técnico de um time de futebol. Nós somos um técnico. Você já viu o técnico na beira do campo, como que fica? Ô, vai, toca! Você já viu? Vai. E nós pastores, o apóstolo Paulo, com a pastora Elisa, nós auxiliares, nós somos técnicos, a gente fica na beira do campo: vai, para de pecar, ora. Agora, se você vai obedecer, se o jogador vai tocar ou vai atacar, o técnico não pode fazer nada. Aí no intervalo tem um puxão de orelha, né? Nos bastidores, nas clínicas pastorais tem um puxão de orelha. A palavra que flui aqui, a palavra que sai daqui, quem vai decidir se ela vai ter efeito na sua vida é você.
Por um tempo eu questionei, eu falei: Senhor, mas como pode? A gente ora, a gente prepara a palavra e parece que não tem mudança. O Senhor ministrou no meu coração, Ele falou assim: olha, o poder da palavra já não é quem fala, é quem ouve, porque a mesma palavra que Pedro ouviu, Judas também ouviu. A questão não está quem fala, a questão está em quem ouve. A mesma palavra que Tomé ouviu, Judas ouviu, Pedro ouviu, Mateus ouviu. Agora é a questão se eu coloco em prática ou não. Nós estamos debaixo de um mover apostólico. O Senhor está fazendo uma transição na nossa família de visão. É uma transição, é um ciclo novo, é uma nova fase, é uma nova etapa. E quando nós mudamos de estação, as coisas também precisam de mudar. Nós estamos na estação do inverno, a roupa também muda. Daqui a pouco, depois do inverno, vem a primavera. Já estão anunciando a moda de primavera. A estação muda, a roupa muda, a comida muda. Agora a gente não pode esperar a estação chegar para mudar. O porquê não mudar antes da estação chegar? E nós estamos debaixo de um manto apostólico, um mover apostólico. E se nós estamos entrando nesse ciclo apostólico, nós precisamos de comportar como uma igreja apostólica. Nós precisamos de ter características, marcas de uma igreja apostólica. Eu gosto muito de falar sobre isso. Nós não podemos caminhar debaixo de um comando que Deus deu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Atualizou, o comando é outro, a ordem é outra, a palavra é outra. Eu não posso caminhar embaixo de um comando de 30 anos atrás. Deus falou para Abraão: sobe no monte e mata o menino. Daqui a pouco Deus falou: não mata o menino. Ele mudou o comando. Imagine se Abraão não estivesse conectado, ele tinha matado o menino. Então Deus, ele dá comandos para tempos diferentes. E o comando de Deus é que nós estamos entrando numa onda apostólica. E nós precisamos de caminhar debaixo. E nada melhor do que aprendermos com a igreja apostólica de Atos dos Apóstolos. Olha só, eu quero compartilhar com você. Coloca pra gente aqui, pessoal da mídia, de preferência a NTLH, se for possível. Se for possível. Top, viu, Denis? Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero falar rapidinho sobre marcas de uma igreja apostólica. Marcas de uma igreja apostólica aqui em Atos do capítulo 3. Vamos lá, pode ficar sentado mesmo. No 3 vocês leiam comigo. 1, 2, 3 e... Pode deixar no 1 lá, fazendo um favor. Pode deixar aí para nós. Marcas de uma igreja apostólica. O que uma igreja apostólica precisa de ter? Qual a identidade? Segura aí, peraí. Qual a identidade? Qual as marcas dessa igreja? Hoje eu preparando essa mensagem, eu até chamei o Luiz Felipe. Falei: Luiz Felipe, olha o que Deus está ministrando no meu coração nesse texto. Luiz Felipe é meu coach. Olha lá, presta atenção, ó. No versículo, ó. Certo dia, quem? A primeira marca de uma igreja apostólica, Pedro e João, eles estavam caminhando em unidade. É impossível divorciar. É impossível desvincular uma igreja apostólica da unidade. Pastor Luiz, eu achei que o senhor ia na mesma pegada do apóstolo. Não, eu quero
quero ministrar uma palavra para o nosso coração, prática de vida cristã. Essa unção que flui aqui dentro, ela precisa de fluir lá fora também. Da mesma forma que eu levanto as minhas mãos e adoro ao Senhor, deixa fluir, que os céus fechados se abrem, essa mesma intensidade de adoração, ela tem que acontecer lá fora. Então eu preciso de entender, se nós estamos debaixo de um manto apostólico, eu preciso de entender que nós precisamos de caminhar dentro da unidade. E deixa eu falar para você que unidade é diferente de união. União é um saco de laranja, então a união você separa. Se a união é um saco de laranjas, então você consegue separar as laranjas. Agora a unidade é o suco da laranja. Você não consegue separar mais. Uma igreja apostólica, ela precisa de caminhar debaixo dessa unidade. O meu problema é o seu problema é o meu problema. Aqui não tem dois times, aqui não tem divisão, aqui não tem separação. Aqui é um povo, é uma só fé, servindo o mesmo Deus. Jesus falou que a casa dividida, ela não pode prevalecer. Ele está falando a respeito do poder da unidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus não tivesse intervido na Torre de Babel, a Torre de Babel estaria edificada até hoje. Provavelmente seria uma das 7 maravilhas do mundo, doutora. Porque um povo unido não existe impossível. Uma igreja unida, não existe obstáculo, não existe dificuldade, não existe inferno. Jesus falou: nada vai prevalecer diante da minha igreja. Mas nós precisamos de entender unidade. Unidade fala de comunhão, unidade fala de mesa, unidade fala de suporte, unidade fala de dar as mãos, unidade fala de corrente, unidade fala de ser suporte. Quando o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, olha, suportai-vos uns aos outros, ele não está falando de, irmão chato, vou ter que, não. Suportai uns aos outros, ele está falando assim, sede suporte do seu irmão. Sede suporte. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Unidade. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam fazendo o quê? E você sabe o que é o interessante? Que a unidade, ela vem antes de entrar no templo. Eles estavam do lado de fora praticando unidade, depois que eles foram para dentro da igreja. A coisa tem que acontecer primeiro lá fora. É inadmissível você aceitar alguém falar mal do membro. Cara, não pode. Não pode. Essa semana alguém falou assim: Luiz, vem aqui. Eu falei, eu não vou. Ele falou, por quê? Eu falei assim, essa mesa de vocês está muito venenosa. Eu falei, cara, se eu estou no mesmo corpo, você está no mesmo corpo que eu não posso aceitar você ser denegrido lá fora. Afinal de contas, nós estamos no mesmo time, chutando para o mesmo gol, defendendo a mesma bandeira. Não pode, nós somos um corpo, nós somos uma família. Temos defeitos, sim. A gente dá mole, sim. Mas nós somos uma família. Está com problema com o seu irmão? Conte para o pai aqui, o apóstolo. Nós não podemos, nós somos um corpo. Pedro e João estavam indo ao templo. Vamos lá, 1, 2, 3. E certo dia Pedro e João estavam indo ao templo. Fazer o quê? Outra marca da igreja apostólica, a oração. E uma igreja que está debaixo do manto apostólico precisa de viver uma vida de oração no altar. A
pastora Elisa falou agora há pouco sobre oração, sobre Martinho Lutero. Em Atos, no capítulo 5, a gente vai ver a igreja orando pela vida do apóstolo Pedro. Nós estamos numa guerra espiritual, irmãos. E eu vou falar para você, o diabo não está numa cadeira de balanço nos aplaudindo. Você acha que ele está sentado na cadeira de balanço, aplaudindo e falando: olha que lindo, olha a divisão como está crescendo, olha como Deus está movendo. Você acha que ele está aplaudindo o que Deus está fazendo aqui? Você acha que ele está de brincadeira? Existe uma guerra no mundo espiritual, e uma igreja que está debaixo do manto apostólico, ela precisa de estar em oração, ela precisa de estar diante do altar. Quarta-feira no Front nós falamos sobre necessidade e prioridade. Oração é prioridade. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não oramos. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não oramos. Muitas coisas não deixam de acontecer porque nós também oramos. Deixa eu falar uma coisa para você, parece meio heresia, mas não é. Quem decide orar não precisa de decidir mais nada. Se você colocar tudo no altar, tem alguém que vai guerrear as suas lutas. Tem alguém que vai comprar a sua briga. Tem alguém que vai envolver com a sua causa. A igreja apostólica precisa de ser uma igreja de constante oração. Pastor, o senhor está falando de estar aqui na oração também, mas eu estou falando de você construir um altar lá na sua casa, de você deixar um pouquinho o TikTok, o Instagram, o WhatsApp, você deixar um pouquinho os grupos, você deixar um pouquinho a Netflix e entrar na porta do seu quarto e fechar e colocar diante do altar todas as suas dores, todos os seus medos. A gente já não ora mais. Nós já não oramos mais, essa é a realidade. A gente consegue maratonar uma série do sábado e do domingo. A gente consegue ficar 40 minutos, 1 hora vendo Reels, vendo TikTok. A gente não consegue ficar 10 minutos queimando diante do altar. Aí chega aqui no culto, o ministério de adoração está fluindo, e a gente não consegue sentir nada, e a gente fala que a igreja está fria. O ministério de altar o ministério de adoração está frio, a palavra do pastor está fria. Mas como está a nossa vida de oração? Uma igreja apostólica precisa de ser conhecida no mundo espiritual. Vamos lá? Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Olha que interessante, unidade, oração. E ele estava subindo ao templo às 3 horas da tarde. Isso está falando de compromisso. Eles estavam indo ao templo, juntos, em unidade, para orar, às 3 horas da tarde. Deixa eu falar para vocês. Uma das marcas de uma igreja apostólica é uma igreja comprometida. 3 horas está falando de compromisso. 3 horas da tarde está falando de comprometimento. Está falando de envolvimento. A gente está vivendo uma vida muito ativa. Eu não discordo. Nós estamos perdendo o poder de compra.
O salário, as coisas que você comprava no mês de maio, com o mesmo salário, se você for comprar agora no mês de julho, você já não compra as mesmas coisas. O poder de compra do brasileiro está diminuindo. E automaticamente a gente tem que correr mais, a gente tem que trabalhar mais. A vida nós estamos numa atividade, numa loucura muito grande. E nós estamos nos envolvendo pouco com o reino de Deus. Nós estamos comprometidos muito pouco com o reino, com as coisas do reino. Nada contra, irmãos, eu não estou fazendo apologia para você deixar de trabalhar. Eu não estou falando para você vir ficar 24 horas aqui. Eu estou falando que o que você for fazer, que você faça de uma maneira comprometida. Você envolver a um ponto, a um nível de entrega. Não é se der. Se der eu vou. Se der eu faço. O fulano faz, sabe? E nós começamos a arrumar desculpas. A gente começa a arrumar desculpa demais para justificar a nossa falta de envolvimento. E deixa eu falar para vocês, isso é muito doloroso. Porque o que nós estamos fazendo aqui, o que os obreiros, os diáconos, o pessoal lá do estacionamento, os meninos aqui músicos, o pessoal da mídia, nós não estamos fazendo nada aqui para o apóstolo Paulo, a pastora Elisa, nós estamos fazendo aqui para o nosso Criador, é para Ele. É para Ele que nós estamos fazendo aqui. Eu não tenho que prestar conta para o apóstolo Paulo, com todo respeito, sim, é o nosso líder, mas tem alguém que está acima dele, que um dia vai pedir conta de tudo que ele me entregou, inclusive das minhas 24 horas. Aí eu vou perguntar, que desculpa que eu vou apresentar diante dele, quando ele colocar um telão semelhante a esse, e pegar um pendrive da minha vida, e colocar ali, e começar a passar a minha vida. Aí eu vou falar assim, Senhor, mas eu não tive tempo. Aí ele vai ver lá, eu lá no TikTok, vendo aqueles vídeos. Misericórdia. Como que eu digo que não tenho tempo? Como que eu digo que eu não... Deixa eu falar uma coisa para você, nós não podemos ser um servo mau e negligente. Aquele homem que pegou um talento, ele deu desculpa demais. E diz por aí que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ou a gente apresenta trabalho ou a gente apresenta desculpa. E para Deus as nossas desculpas não vai funcionar. Aí eu quero que Deus envolva com as minhas causas. Eu quero que Deus lute as minhas batalhas. Eu quero que Deus faça para mim. Eu quero que Deus trabalhe para mim. Mas eu não quero envolver com as coisas do reino. Eu gosto muito de uma palavra que Jesus falou em João capítulo 12. Eu acho que é o último versículo de João capítulo 12. Jesus falou assim, aquele que me servir, o Pai o honrará. Cara, como está o nosso nível de servidão para o reino? Aquele que me servir, o Pai o honrará. Eu sei, irmão, nós temos os nossos desafios, nós temos os nossos gigantes, nós temos os nossos abacaxis, os nossos pepinos lá fora, no trabalho. Mas dá para a gente tirar um tempinho e ser comprometido com o reino dele, sim. Olha só aqui, olha o que diz aqui o versículo, eu só anotei aqui para mim não esquecer, gente. Olha só o que diz o versículo, vamos lá para o versículo 4, pula aí para o 4, vamos lá, no 4, e eu termino já já, vamos lá, Atos 3, 4, vamos lá, 1, 2, 3 e...
Deixa aí, olha só. Outra marca da igreja primitiva, ela não foge da sua responsabilidade. Ele falou assim: olha para nós. Nós temos uma responsabilidade, nós não podemos fugir. Vamos lá, o próximo versículo. Pera aí, vamos bem bonitinho. Bem bonitinho, vamos lá. 1, 2, 3 e... Próximo. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. O homem estava esperando receber algo. Você sabe uma coisa aqui que falou muito forte no meu coração? O homem estava esperando receber um dinheiro, mas Pedro deu muito mais que ele precisava. Uma das marcas da igreja primitiva é sempre fazer mais. Esses dias atrás aí o apóstolo ministrou aqui e ele citou Lucas 17:10. Se você fizer só o que foi te mandado. É Jesus quem está falando isso. Toda a palavra, a Bíblia nos chama a exceder, a fazer um pouquinho mais. Esse homem estava esperando receber algo, mas Pedro e João, que estavam debaixo do manto apostólico, deu muito mais, superou a expectativa. Deixa eu falar para você, o evangelho é um convite para a gente surpreender o mundo. Jesus nos convidou a surpreender o mundo. Jesus falou assim: quando alguém te ferir uma face, você surpreender. Quando alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhe. Quando te pedir a capa, dê a túnica. Jesus nos chamou a surpreender o mundo, a sempre fazer mais. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui. O apóstolo Pedro falou assim: olha, eu não tenho dinheiro. E muita gente aproveita e fala: tá vendo? Igreja é dinheiro. Para que dinheiro na igreja? Na verdade, Pedro e João estavam sem dinheiro. Sabe por quê? Porque tinha uma diretoria financeira na igreja que o dinheiro ficava com eles. É verdade, Pedro e João não tinham dinheiro naquele momento no bolso. Mas se você ler Atos capítulo 6, foi constituído 7 diáconos para cuidar do departamento financeiro da igreja. Por isso que eles não tinham dinheiro. O reino de Deus precisa de dinheiro, irmãos. A igreja aqui precisa de dinheiro. Olha que coisa linda, microfone, esse púlpito aqui, o estacionamento. Ou você acha que é alguém que doou? Parece que a gente fica, bobo. Pastor, para que dinheiro? Dinheiro para comprar uma cadeira boa, o ventilador, água, copo descartável, banheiro limpinho. Eu não tenho filho, o Luiz Felipe está aqui, né? Mas antigamente ele era pequenininho, ficava na salinha, os tios dando pipoca, dando lanche. É para isso, queridão. É isso. Quebre essa mentalidade e viva o melhor de Deus aqui. Precisa sim, gente. Nesse momento tem alguém em casa ouvindo essa palavra que vai mudar a vida dela. É porque tem um YouTube que paga a internet e está sendo alcançado através de você que tem patrocinado essa obra. Então precisa, tá? Só para a gente finalizar esse assunto. Vamos embora. E eu finalizo. Próximo, vamos lá. 1, 2, 3 e... Olha, eu vou voltar no assunto da unidade. Uma das marcas da igreja apostólica não é apontar o dedo para ninguém, mas estender as mãos. Eu vou voltar no assunto da unidade. Uma das marcas da igreja apostólica não é apontarmos o dedo para ninguém, mas sim estender as mãos. As pessoas vão ficar de pé e vão ficar firme quando eu estender as mãos e não apontar os dedos. Pessoal, a gente tem uma multidão de gente que aponta os erros. É dentro de casa,
é dentro do trabalho, é na escola, tem alguém acusando a gente, é o diabo acusando a gente. Esse ambiente aqui não é ambiente de acusação. Aquele lugar, o apóstolo falou, aquele lugar de perdão, aquele lugar de amor, aquele lugar de cura, aquele lugar de você estender a mão e dizer: meu irmão, o que você está precisando, independente do que você falou, independente do que você cometeu. O amor do Pai não acusa, o amor do Pai não lança nada em rosto, porque afinal de contas, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele lugar de estender as mãos e as pessoas se colocarem de pé e serem firmadas. Tem uma galera que dá mole? Tem. Tem uns irmãos que dá mole? Tem sim. Tem, Jean. Tem uns irmãos que dá mole aí. Mas não é. O amor do Pai nunca acusa. O amor do Pai. Na verdade, o amor dele nos constrange. Eu vou te contar, quando eu piso na bola, aí eu dobro o meu joelho e eu falo: o Senhor me ama mesmo. O amor dele é um amor ágape. É um amor curador, doutora Solange. Ele olha para mim, ele olha para a senhora, ele olha para nós e fala: você pisou na bola, né, Zé? Mas eu continuo te amando. Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus aspergido em nós. É a graça dele. Pastor Pete, tinha um camarada lá em Paraty que vivia dando mole. Nossa, Deus abençoe que ele não veja isso aqui. Em nome de Jesus. Cara dando mole. Mas um dia ele deu um mole tão grande. Aí eu falei assim: você é reincidente, né, miserável? Ele: eu já cometi isso outras vezes. Você já cometeu, né? E lá na outra igreja você foi excluído? Ele falou: foi. Quanto tempo de disciplina? Ele falou: 1 ano. Eu falei: e mudou? Ele falou: não. Eu falei: cara, eu vou fazer uma coisa muito louca com você. Eu não vejo outra solução. Disciplina não vai te mudar. Não muda. Se fosse eu, você estava fora daqui. Mas a igreja não é minha, é de Jesus. Eu vou te fazer um negócio. Você vai continuar no púlpito. Não é para fazer isso, viu, gente? Foi que veio no meu coração uma loucura lá e eu fiz. E eu falei: você vai continuar. Não vou não. Eu falei: vai. Você não merece estar ali, mas você vai. Não vou. Falei: vai sim. Você vai. Achei que ele... Falei: você vai continuar. Não vou. Falei: vai. Você não merece estar ali, miserável. Mas o amor de Deus vai te constranger. E só o amor para te mudar. É só o amor para te mudar. Não, você vai sim. Amanhã eu vou te dar a oportunidade. Um tempo atrás a mãe dele chegou em mim, não congrega lá com a gente. Ela foi lá na igreja falar: pastor, obrigado. Meu filho se tornou homem depois do seu tratamento. Hoje o meu filho é homem. Hoje o meu filho é crente. O amor dele nos constrange. Eu não sei quem foi que falou, que foi na terça-feira, um adolescente do Shekinah falou sobre a parábola lá do servo. A gente quer que Deus perdoa 1 milhão de dívida nosso, mas a gente não tem coragem de perdoar 10 mil réis de dívida que o nosso irmão tem. A gente comete coisa pior com Deus. E quando alguém faz alguma coisa pequena, a gente acha que tem uma régua para ficar medindo as pessoas. Não. Deus não deu uma régua para a igreja. Deus deu óleo e vinho para curar as feridas. É isso que a igreja tem na mão: azeite, pão e vinho. É isso que a igreja tem: pão para matar a fome dos famintos, azeite e vinho para curar as feridas. Não é um evangelho de pedra nas mãos, é um evangelho do azeite, do vinho e do pão.
É isso. Não é lugar de apontar dedo. Tem gente que dá mole, vou falar, dizer dá mole. Irmão, não dê mole, fanfarrão. Vigia, varão e varoa. Vigia, não dê mole. Não seja um discípulo meia boca. Eu vou finalizar aqui. Olha que coisa linda, lê e coloca aí o próximo versículo para mim fechar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Olha que coisa mais linda, gente. Ele levantou, firmou os pés, firmou os tornozelos. Pensa comigo, aquele homem tinha tanto lugar para ir. Tantos lugares que ele tinha para ir. Ele escolheu o templo, sabe por quê? Por causa de Pedro e João. O texto fala que ele entrou no templo com os discípulos. Por causa do comportamento de João e de Pedro, aquele homem entrou no templo. E deixa eu falar uma coisa para você, esse milagre, ele aconteceu fora do templo. Depois que o milagre aconteceu lá fora, o homem foi curado, as mãos foi estendida, o homem foi levantado, foi lá fora. Quando o milagre aconteceu lá fora, por causa de João, por causa de Pedro, o homem veio aqui para dentro. É lá fora que a gente vai brilhar. É fora daquelas portas. É lá dentro da minha casa, é dentro do meu trabalho. É provocando sede nas pessoas que eu vou trazê-las aqui para dentro. É o meu comprometimento. É a minha unidade. É o meu amor que eu vou conseguir tocar as pessoas. E elas vão ser curadas e mudadas. E vão entrar aqui dentro. E aqui elas vão firmar e vão continuar a sua caminhada. Se coloque em pé. Oh, aleluias. Dá para ministrar o louvor? Aquele que diz: fere-me com uma ferida de fome e de sede. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Antes do ide, pregai o evangelho. Antes de Jesus falar ide, que está no capítulo 16 de Marcos, no capítulo 28 de Mateus, no capítulo 24 de Lucas, antes dele falar ide, sabe o que Jesus falou primeiro? Vinde a mim, sede meus discípulos. Antes do ide vem um vinde. Antes de eu ir lá fora pregar, anunciar, primeiro eu tenho que chegar até ele e me tornar como ele. De se tornar o seu discípulo. Na verdade, nós somos o templo do Espírito. Eu preciso ser um condutor da glória dele lá fora. Deixa eu te falar, não é falar sobre Deus. A questão não é falar de Deus. A questão é ser uma expressão dele lá fora. As pessoas precisam de olhar para mim, e eu preciso de chamar a responsabilidade como igreja. As pessoas precisam de olhar para mim e ver algo diferente em mim, ver algo diferente em você, ver algo diferente em nós. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente realmente tiver fome e sede de sermos discípulos e igreja. Uma igreja apostólica que é condutora da presença e da glória dele. Feche os seus olhos.
Você pode orar comigo? Você pode pedir Ele para te ferir com essa ferida de fome e de sede? Feche os seus olhos, vai, feche os seus olhos. Diante de tudo que foi ministrado aqui, faça uma oração. Você vai orar aí no